Porque a partir de agora você vai ter em primeira mão todo o cronograma, o passo a passo dessa investigação deflagrada hoje pela Polícia Federal. Vamos lá, gente, para você entender um pouco o que aconteceu, eu vou trazer para vocês datas, entrada e saída, mensagem. Tudo que a Polícia Federal tem para robustecer a suspeita, revelada pela Natuza Neri, de que o Rolex dado pelos árabes a Jair Messias Bolsonaro foi vendido nos Estados Unidos. O dinheiro desse Rolex foi depositado na conta do pai de Mauro Cid, o general Mauro Cid. E é por isso que hoje ele foi alvo dessa batida. Celular na mão, informação para você aqui agora. Vamos juntos trazendo todo o detalhamento. Pega papel e caneta porque você vai conseguir, junto com o calendário, traçar exatamente tudo o que aconteceu. A Polícia Federal descobriu que houve a venda do Rolex em Miami. Qual era o procedimento segundo a investigação? O Cid levava para o pai, Mauro Cid, o general, que levava para as lojas e vendia. O dinheiro, então, era depositado na própria conta do general Mauro Cid. Isso está coreografado no relatório da Polícia Federal. Então, Cid pegava as peças, e a gente vai falar a partir de agora em as peças, porque eles tentaram vender, segundo a apuração do Trali, de tudo. Joias, esculturas, várias outras coisas. Então, as peças eram levadas para o Cid, que entregava para o general Mauro Cid, pai dele. Esse general vendia e depositava na própria conta o dinheiro. E aí um Rolex chamou a atenção da Polícia Federal. É aquele Rolex do conjunto de joias enviadas pela Arábia Saudita. O Rolex, segundo a fonte me disse, é interessante, porque, como a Natuza revelou, o Tribunal de Contas da União abre a investigação depois que o Estadão estoura a matéria das joias da Michele Bolsonaro. Foi assim que o Estadão apresentou a reportagem, e é por isso que eu vou chamar dessa forma, embora ela diga que ela jamais nem viu essas joias. Beleza. Quando estoura a matéria, o Tribunal de Contas da União é instado e entra no assunto. A partir desse momento, bate o desespero, porque o conjunto de joias recebido por Bolsonaro, que veio na mala de um militar, do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já tinha sido vendido. E aí, no dia 15 de março, começa-se a discutir a operação de resgate do Rolex de ouro vendido abertamente. E aí, gente, tem um problema, que é o atual advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Fábio Weingarten, a quem eu já procurei para trazer o outro lado, dispara uma mensagem a Cid e eles dois conversam sobre a necessidade de reaver o relógio, ou seja, recomprar o Rolex que eles tinham vendido. Anote aí, isso é 15 de março, quando o TCU entra no caso, porque eles tinham medo de o Tribunal de Contas determinar a imediata devolução. Vale a pena aqui fazer um parêntese. Naquela ocasião, o ministro Augusto Nardes havia dado uma decisão, primeiro, que Bolsonaro guardasse as peças, acautelasse as peças, muito contestada. Depois o caso vai ao plenário e o plenário ordena a volta dessas peças para o Brasil. Esse tempo foi fundamental para que o relógio fosse recomprado. A partir daí, em que se decide a operação reaver o relógio vendido, eles escalam alguém de confiança para fazer o trabalho. Quem? Frederic Wassef, aquele ex-advogado de Bolsonaro, uma figura, uma espécie de eminência parda no governo dele. E a PF sabe exatamente quando ele entra nos Estados Unidos. Ele pega um voo de Campinas para os Estados Unidos, ele desembarca em Fort Lauderdale no dia 11 de março e passa a negociar a recompra do relógio. O Wassef cumpre com o serviço que lhe foi encomendado. Aí o Cid é avisado, isso a PF também já tem. Olha, deu certo, rolou, recomprei. E aí o Cid embarca para os Estados Unidos também, ele já estava no Brasil, de Campinas para Fort Lauderdale, recebe o relógio e volta para o país com ele no dia 28 de março. Esse é o cronograma, foram cerca de 17 dias de crise para recomprar o relógio que era do Brasil, segundo decidiu o Tribunal de Contas da União, e foi vendido para ser incorporado ao patrimônio de Jair Messias Bolsonaro. Eu vou voltar aqui, Vivi, porque eu quero falar com a Camila e com a Leilane, bater uma bola com elas sobre esse cronograma. Antes da gente seguir, pode ser, Gasperoni? Maravilha, obrigada.